A criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas é o assunto do TCE Notícia de hoje. O meu convidado é o Dr. Thiers Montebello. Ele é presidente do Tribunal de Contas do município do Rio e vice-presidente da Atricom, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Dr. Thiers, obrigado pela sua participação aqui no estúdio da TV Alerj. Qual a importância de um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas? A importância, o que se pretende com o Conselho é que haja sobre os tribunais do Brasil um controle externo. Por quê? Porque os tribunais são órgãos autônomos, independentes, senhores de suas vidas. E, às vezes, pela própria conformação do Tribunal de Contas, pela própria conformação das instâncias deliberativas dos tribunais de contas, há uma diversidade muito grande, uma heterogeneidade muito grande nessa composição. Então, há aspectos que são observados pelos próprios tribunais, mas muitas vezes as coisas acontecem e não há um controle externo, não há um órgão externo que possa produzir algum freio, algum limitador de conduta em alguns tribunais. Ou que possa padronizar a atuação dos tribunais de contas. Esse é outro aspecto, porque nós temos, cada tribunal, por ter sua autonomia, tem a sua lei orgânica, tem o seu regimento interno. Ele propõe a lei orgânica e ele faz o seu regimento interno. Então você não tem padronização procedimental dos tribunais de contas. Já houve, no passado, eu fiz um artigo sobre a necessidade de uma lei orgânica nacional e discutimos isso e verificou se constitucionalmente não era possível. Então nós preparamos, a Atricom preparou com uma consultoria do Diogo Figueiredo, do atual presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Zimler, um jurista do Sul, Juarez Freitas, um jurista preparadíssimo, especializado nessa matéria. Nós preparamos um projeto de lei de procedimentos nacional para os tribunais de contas. Mas o Tribunal de Contas da União acabou, que seria o autor da iniciativa desse projeto, ele acabou freando aquilo e chegou à conclusão que seria inconstitucional também. Hoje, nesse encontro nacional, nós discutimos um guia de boas práticas para todos os tribunais, mas esse guia não é impositivo, não é cogente. O tribunal pode aderir a esse guia de boas práticas. Um instrumento de colaboração, de contribuição. Que tem uma finalidade aí, subjacente, de servir como um pré-projeto de lei nacional de procedimentos dos tribunais de contas. Isso é o que interessa a gente. Enquanto isso não ocorre, enquanto não há esse projeto, não há essa lei, isso não é transformado em lei, o que nós fazemos se nós tivéssemos o Conselho Nacional? Padronizaria com procedimentos. Não tem sentido um advogado que advoga em São Paulo tem um regimento interno do tribunal de uma forma, uma lei orgânica de uma forma, do Amazonas de outra maneira, do Piauí de outra maneira. Então isso é complicado até para a própria militância da advocacia. Então o advogado tem que saber que o procedimento dos tribunais de contas, que é uma jurisdição administrativa, ele tem padronização nacional. E o Conselho poderia fazer isso. Além de outras matérias importantes, as próprias indicações, a exigência de que os legislativos nacionais, dos estaduais, verificassem os requisitos de indicação dos conselheiros. Porque a concepção constitucional ela é muito inteligente. O Constituinte foi muito feliz na conformação das indicações. Sim. Materialização é que são elas. Como você materializa isso? Você acredita que há uma influência forte, então, do Legislativo sobre as composições dos tribunais de contas, é isso? É natural, é bom que seja, mas obedecidas às prescrições, às exigências constitucionais. Conduta ilibada, notável saber na área jurídica, econômica, financeira, contábil, numa dessas áreas, experiência de mais de 10 anos na administração pública, a conduta ilibada é fundamental. E que abertura para que a sociedade possa concorrer ao Tribunal de Contas. Porque o Constituinte, quando ele estabeleceu que nos estados 4 vagas são do Legislativo, não significa dizer que tem que nascer do Poder Legislativo, nascer da composição colegiada, do seu deputado, do seu vereador. Não. Tem que vir do mundo acadêmico, do mundo científico, da própria sociedade, dos conselhos de profissionais, dos especialistas, dos pensadores naquelas áreas. Então, daria essa multidisciplinariedade seria muito importante, mas com formação qualificada.
Então, cada estado age de uma maneira. O Congresso, no TCU, são 3 vagas da Câmara, 3 do Senado, uma de auditor, uma de Ministério Público Especial e uma de livre escolha. Nos tribunais de contas dos estados, não, do município, são 4 legislativos. Uma de auditor, uma de Ministério Público e uma de livre escolha. Só que muitos estados não estão preenchidos ainda aqueles que vêm de auditor. Meu caso não está preenchido, porque eu fiz concurso, só passou um auditor. Eu não enviei, ele preferiu ficar em Mato Grosso, porque a mulher dele era de lá. Um procurador, fiz concurso para 3 vagas, passou um só. Abrindo vaga, eu vou preencher do procurador. Sim. Essa composição ela tem que ser à afeição constitucional, para ter bom resultado. Porque cria um próprio sistema de freios e contrapesos dentro da corte. Deixa eu ver se eu entendi, então. A função desse conselho seria funcionar como algo semelhante a um Conselho Nacional de Justiça que existe hoje no Judiciário? Exatamente. Como o Conselho Nacional de Justiça, como o Conselho Nacional do Ministério Público. E a criação desse conselho, parte está sendo provocada por nós em razão da primeira provocação do senador Casagrande, há 4, 5 anos atrás. Então, teve do senador Vital do Rego, do deputado Vital do Rego. Hoje, as emendas constitucionais estão correndo concomitantemente, estão correndo em conjunto. Então, isso é o nosso ideal, mas a gente quer que seja formulado um conselho, seja criado, inspirado na feição do Conselho Nacional de Justiça, da Conselho Nacional do Ministério Público, mas sem a influência exagerada do processo político. Isso é que é importante. A política, no bom sentido, ela tem que inspirar essa criação desse conselho. Mas não tem que fazer um órgão com 17 membros, como foi inicialmente proposto. Nós somos 250 conselheiros, 260 conselheiros, são 15 mil juízes do Brasil. O Conselho Nacional tem 15 membros. A primeira proposta foi 17 membros. Composição com 8, 9, 10, 11 membros, acho que está bom demais. Bom demais. Mas uma concepção bem clara, bem nítida, de controle externo sobre os tribunais de contas brasileiros. E há uma decisão unânime dos tribunais de contas favorável à criação desse conselho, ou entre os próprios tribunais de alguns estados ainda há uma certa resistência, tamanha a falta de padronização, dizer assim, pelo fato de cada um ter o seu próprio regimento? Nós fizemos uma pesquisa há uns 4 anos atrás. A Tricom, a Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil, fez a pesquisa. 72%, se mal me lembre, queriam o Conselho. 28% eram refratários. Podia ter ali um outro que talvez tivesse até optado por votar favorável e que intimamente não quisesse. Mas isso é uma manifestação de vontade séria. Digamos que 65% quisessem, realisticamente quisessem. É uma manifestação de vontade séria. Precisamos de ter um controle externo. É bom, é ruim, não sei, o tempo dirá. O que não se pode permitir é exercício de ação política no Conselho sobre os tribunais de contas. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, havia até uma discussão passada sobre a questão da conduta e do poder de fiscalização, de investigação do Conselho Nacional de Justiça sobre juízes acusados de corrupção, nesse sentido. O Conselho Nacional do Tribunal de Contas poderia ter também esse trabalho? Deverá ter também, sob o ponto de vista administrativo, investigação administrativa. Não sob convencimento de julgamento, isso jamais. Como também o CNJ não pode ter sobre o juiz. Convencimento do julgado, porque é uma corte, o Tribunal de Contas é uma corte. As garantias, as prerrogativas que têm os conselheiros são prerrogativas para o cargo, para o exercício do cargo com independência, sem sofrer pressões. Agora, quando o conselheiro, quando o desembargador, quando o juiz usa isso como privilégio, aí é odioso. Ele tem que usar a prerrogativa que é imanente ao cargo. Você não pode ser juiz sem prerrogativa. Você não pode botar o seu convencimento para fora, o seu julgamento, se você não tiver independência para votar. Isso é para decidir. Se você tiver pressão externa, pressão que comprometa a sua função, o seu ofício, aí você está com a decisão comprometida. Certo. A discussão do Conselho do Tribunal de Contas, esse Conselho Nacional, já existe há quanto tempo essa discussão, esse debate? Há uns 5 anos, mais ou menos. Há 5 anos nós começamos, uns 4, foi no mandato ainda do antigo presidente, início do primeiro mandato do antigo presidente. E é necessária votação, aprovação de uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que exige um quórum qualificado
do Congresso Nacional. Como é que está essa articulação para a votação dessa PEC? Nós estamos pedindo, apelando aos parlamentares, às lideranças todas, o presidente da associação, o senhor Antônio Joaquim, tem se manifestado muito nesse sentido, tem procurado as lideranças exatamente para que se possa precipitar mas precipitar a votação, mas num processo seguro. Com discussões, num processo com discussão. Já houve debate, eu já participei até de debate na comissão mista que foi formada para discutir a matéria, mas isso tem que ser exaustivo, para que produza bom resultado. Porque a função dos tribunais de contas, ela muitas vezes é desconhecida da sociedade, mas é de uma relevância, de uma importância. São dois órgãos constitucionalmente autônomos, Ministério Público e Tribunal de Contas. Na medida que você politiza demais o Tribunal de Contas, você compromete a sua ação. Então, há um dado, por exemplo, que é fundamental, que o Conselho pode frear. Participação de conselheiros no processo político eleitoral. Este é o grande motivo de dissensões habituais entre o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas. E hoje isso está intenso na sua avaliação? Na minha visão, eu acho que há estados da federação que têm isso com muita intensidade, conselheiros participando do processo eleitoral, um filho, um tio, mulher, sobrinho, irmão, pai, e isso é um problema sério, porque fica uma disputa injusta, porque o tribunal tem um poder grande, tem uma força grande. Então, acho que esse é um dos objetivos que eu me bato há muitos anos. Eu sempre fui radicalmente contra isso, porque é o seguinte, fundamental, nós temos, conselheiros, garantias, predicamentos que nos resguardam, mas nós somos assemelhados constitucionalmente aos desembargadores, os conselhos tribunais de contas dos estados e municípios. Agora, nós temos isso, mas temos deveres e vedações que são as mesmas deles. Então, se temos garantias, prerrogativas, predicamentos, temos que cumprir os deveres, as obrigações e as vedações. O que acaba acontecendo é que a influência política nessa relação entre parentesco é muito intensa e acaba prejudicando o trabalho do tribunal. Né? Prejudica. Eu não tenho dúvida disso. Prejudica a imagem do tribunal junto ao parlamento, que muitas vezes deixa de respeitar o tribunal por esses motivos. E isso preocupa. E isso, o próprio corpo interno, por mais que você queira evitar que isso ocorra, o poder de limitação, o poder de coerção é muito limitado. Então, o Conselho seria muito importante na sua composição que verificasse essas coisas, ter acesso. Não, peraí, o conselheiro fulano de tal, o conselheiro Thier está fazendo campanha eleitoral para o primo dele. Não, peraí, então vem cá, se explica aqui, senta aqui, por que isso assim? Então, essa é uma forma de você limitar determinados abusos que são prejudiciais ao exercício do controle externo para os tribunais de contas. Ok, vamos para um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouco com mais TCE Notícia. Não saia daí.